Fair play financeiro avança na CBF, hein? Vamos entender essa história? Agora, fair play financeiro avança e CBF prevê apresentá-lo em novembro. Sabe-se, por exemplo, que o modelo brasileiro irá priorizar a análise após os fatos, distanciando-se do que faz La Liga na Espanha, que tem uma proposta de caráter preventivo, com a apreciação do orçamento dos clubes, das previsões das receitas e despesas antes de suas execuções. Eu também não gosto desse modelo aqui. E eu tenho certeza que, não, conhecendo o Brasil, isso jamais daria certo. As punições no Brasil devem se aplicar às que são aplicadas em outros países, como impedimento de registro de atletas, transfer ban, perda de pontos e multas. A ideia é que o fair play financeiro comece a ser implementado em janeiro, mas de forma escalonada num período de adaptação. Espera-se que as regras estejam funcionando 100% em até 5 anos. Isso é normal, tá? Isso foi feito na Europa também. Poucos clubes têm apresentado resistência. Então, Felipe, é o fair play financeiro saindo do forno e já sabemos que não é no modo La Liga, que, por exemplo, vai impedir que você contrate alguém, porque a La Liga foi isso, né? Tipo, se você não tem receita, você não pode registrar aquele jogador. Ela é preventiva, ou seja, para o clube não quebrar. Aqui no Brasil é assim, você quer quebrar, você quebra, mas se você não cumprir com as leis do fair play financeiro, você vai perder ponto, vai tomar impedimento de registro de atletas e multa, como mais ou menos acontece em outros países. Você gosta desse jeito, dessas regras do fair play financeiro, ou você prefere uma coisa visando que o Brasil tem muito dirigente ruim, que preventivo seria melhor? Eu gosto, mano. Eu gosto. Acho que a gente precisa partir de algum lugar, né, cara? Do jeito que tá, não tá rolando, né, cara? Vários clubes devendo salários, com problemas financeiros graves, fechando sempre no vermelho e contratando jogadores como se não houvesse amanhã, né? Enquanto outros clubes que são corretos, que pagam em dia, que são estruturados, acabam pagando o preço de jogarem com esses clubes assim. Então eu acho que o Brasil tá sufocado já, cara. Os clubes estão sufocados. Eu tava vendo ontem. Eu gosto muito de ver debates de outros estados. Assim. Eu tava vendo um programa do Sul, que tem o Wagner Martins e tal. Eu esqueci agora o nome, acho que é da Gaúcha. E os caras estavam desesperados. Os gaúchos estavam desesperados, falando que do jeito que está hoje o futebol brasileiro, eles temem não verem Inter e Grêmio disputarem mais nada com a âmbito nacional, assim, a não ser que Palmeiras e Flamengo caiam de uma Copa do Brasil e eles tenham chances como esse ano, né? O Cruzeiro tá aí, mas o Cruzeiro também é um time que virou SAF e tudo, tem dinheiro, inclusive tá brigando com Palmeiras e Flamengo pela ponta do brasileiro, e eles estavam desesperados, clamando justamente para que tenhamos um fair play financeiro e que os dois virem SAF, tanto o Grêmio quanto o Inter, porque se continuarem no modelo associativo e tivermos um fair play financeiro, ambos vão sofrer punições, porque principalmente o Inter, as finanças estão, assim, muito, muito, muito comprometidas, muito delicadas nesse momento. Então, eu acho que a gente passou da hora já, cara. E outra, Samir Chaldi mostrando serviço, né, cara? Como a gente já comentou aqui, o cara de fato tá afim de olhar pra estrutura do futebol brasileiro que clama por mudanças, velho. Felipe, a única preocupação que eu tenho é que essas punições sejam cumpridas. Porque a gente viu, por exemplo... A gente viu o que acontece na CNRD, por exemplo, né? Que é praticamente a CNRD, que foi criado esse fundo aí de discussão de débitos envolvendo dívidas de um clube brasileiro para outro, faz com que os clubes se estimulem, inclusive, a comprar jogadores e não pagar, porque sabe que aquilo vai para o tribunal e vai ficar mais de um ano sendo julgado e o clube não é punido. É muito diferente do que acontece com as punições do transfer ban da FIFA, por exemplo, que é taxativa. Aqui no Brasil é totalmente permissivo e isso vem da CBF. Então, peraí, você confia que a CBF vai aplicar um
sei lá, uma perda de ponto em alguém, vai rebaixar alguém, Corinthians. vai pegar, imagina, é que o Flamengo, a gente sabe que tá sendo muito bem gerido e não vai passar por isso. Mas se acontecesse, se fosse, né, os caras iam rebaixar o Flamengo, perda de ponto porque não tá devendo. Cara, e a gente vendo o histórico da CBF com relação ao melindre que ela tem com determinados clubes, eu sinceramente gostaria de esperar para ver se as sanções de fato seriam aplicadas de forma correta. Assim. De novo. Tem que ser, cara. Tem que ser. Como a gente duvidava, por exemplo. Tá no papel como a gente duvidava, por exemplo, que time grande podia cair, lembra? Porque já tinha tido várias viradas de mesa na história do futebol brasileiro. E aí, Palmeiras e Botafogo foram os primeiros a ser na bola, exatamente. E ali então se gerou uma credibilidade na CBF que a gente soube que, bom, agora se você cair, você tá fudido, você vai ter que cumprir. Então eu espero que nesse aspecto a gente veja clubes, independentemente dos seus tamanhos, se descumprirem, sendo punidos. Porque tenho certeza que vai ter clube que vai esticar essa corda pra testar. Tenho certeza, cara. Mas aí cabe a CBF punir, cara. É isso. A minha dúvida é só essa. Se eles vão ter peito de cumprir as sanções. E outra, não deixar brechas na lei para que os clubes... temos até 90 dias para fazer o pagamento de um jogador. Temos até tal data. Aí fica muito... Exatamente. Aí não dá. Ou a gente faz a coisa direito ou deixa como tá, então. Exatamente. Aí, não, você vai ser punido. Não, agora ganhamos, aí o Corinthians ganha no STJD um efeito suspensivo para recuperar os pontos enquanto negocia com... Nossa, se virar isso aí, acabou. E, cara, a chance de virar isso aí é muito grande, tá? A chance de virar isso aí, pra mim, é muito grande. Sinceramente. A matéria traz que os próprios clubes não têm apresentado resistência, então a gente parte como diria o PVC, a gente parte da informação. As interpretações partem da informação. Os clubes não apresentam resistência. Se eles fizerem isso, vão estar sendo incoerentes. Se a CBF fizer isso, se a CBF permitir, é uma implementação de fair play financeiro para gringo ver, então. Então eu espero que não seja. Fachada. Eu espero que não seja também. PJ, Rodolfo com a tecnologia é tipo Carille com seus jogadores, não sabe o que fazer. O Católico, o fato de poucos clubes oferecerem resistência ao fair play mostra que muitos acham que fair play igual salary cap, teto de transferência e igualdade de condições, quando na verdade só fará o Flamengo mais hegemônico. Existe fair play na Bundesliga, o Augsburg pode ser campeão? Implementem fair play e vejam certos clubes sucumbirem. Eu, palmeirense, vou achar ótimo. Cara, assim, eu discordo de você, concordo em partes, discordo em partes. Vamos lá. O que vai fazer o Augsburg ser campeão, não ser campeão, não é o fair play. Tira o fair play da Bundesliga, o Augsburg pode ser campeão? Também não pode, cara. Também não pode. Eu sei que, tipo assim, você tá querendo dizer que, pelo menos aqui, se você não tiver fair play financeiro, pode chegar um cara da Arábia Saudita e comprar o Augsburg e injetar dinheiro. Só que existe uma outra regra na Alemanha que nenhum clube pode vender majoritariamente para um fundo. Nem o Bayern de Munique, ele tem acho que 51% das ações e 49% é dividido entre 3 empresas. Se eu não me engano é assim. Então na Alemanha tem um cenário específico nesse sentido que proíbe... Tá saindo um barulhão aqui, né? Tem alguma coisa, alguma obra. É uma obra. Infelizmente, gente. Não é normal, mas tá rolando hoje aqui alguém destruindo alguma coisa. Mas a questão o que faz o Augsburg não poder ser campeão não é o fair play financeiro, não. É a capacidade de investimento. O que tá acontecendo aqui no Brasil, e é por isso que eu acho que o fair play financeiro é importante, porque o Brasil virou terra de ninguém. Você precisa ter alguma regulamentação. Não dá, com todo respeito, para o Bahia ser comprado e no primeiro ano ter um investimento 3 vezes acima do que o Bahia tem capacidade de arrecadação. Porque, assim, isso é contraproducente. Não dá para o próprio Botafogo ser comprado e ter O Cruzeiro passou por isso e tal. Vai beneficiar o Flamengo, o Palmeiras? Num primeiro momento? Vai. Mas a longo prazo,
o fair play financeiro e se as regras forem, olha, você não pode gastar mais do que arrecada, também vai proteger os clubes pequenos de fazerem bobagem e serem mal geridos. Entendeu? Então, de novo, não é isso que... Pode ser que no primeiro momento você impedindo a injeção de dinheiro desenfreada do capital exterior, da gringa, possa beneficiar o Palmeiras e o Flamengo. Mas a longo prazo eu acho que vai beneficiar o campeonato, vai dar mais credibilidade para o campeonato e vai proteger os clubes de fazerem bobagem para não acontecer o que está acontecendo com o próprio Galo, que é uma SAF, do que está acontecendo com o Corinthians. Se tivesse fair play financeiro no Brasil desde 2012, o Corinthians não teria chegado na situação que chegou, pô. E aí seria bom ou ruim pro Flamengo? Você tá pensando em curto prazo, mano. A gente tem que pensar em longo. Não, e outra, eu trouxe aqui o exemplo da imprensa gaúcha, né, que já pede desesperadamente por SAF e tudo mais para poder voltar a competir. Se tiver um fair play financeiro, a entrada de uma SAF para comprar algum time, seja o Inter, por exemplo, como eu tô falando, ou o Grêmio, ela ia ser feita de uma forma mais lenta, né? Os caras não iam chegar e despejar uma grana e na temporada seguinte o Grêmio tá montando um super time. Assim. Não ia acontecer. Não ia acontecer, porque foi o que aconteceu com o Botafogo, foi o que aconteceu com o Bahia. E eu tenho certeza, cara, que a mentalidade da maioria dos dirigentes dos grandes clubes brasileiros que não são SAF ainda e que estão cogitando virar uma SAF é essa. Cara, foda-se que a gente arrecadou 400 milhões, 500 milhões no ano. Vamos virar SAF, o ano que vem a gente investe 1 bi nesse time. Porque aqui no Brasil pode. Isso, cara, isso não pode acontecer. O Católico diz, não sou contra fair play financeiro, nem acho que não tê-lo é o que pode fazer o Mirassol ser campeão brasileiro. Meu ponto é a falta de conhecimento de geral do que é o artifício face ao mal que querem combater. Será que, tipo assim, os caras estão topando porque eles não fazem a menor ideia do que é? Sei lá, velho. Sei lá, mano. Porque eu acho que, assim, não é que eu acredito em inteligência de dirigente, mas também não acredito na burrice desenfreada dessa gente aí também, não. Sabe? Os caras são muito espertos, velho. PJ. A maioria pensa muito no hoje, Rodolfo. Eu sei. Então, a maioria não tá nem aí pra próxima gestão. Isso PJ, se esse fair play precisa... Esse fair play precisa ser muito bem pensado, pois o futebol brasileiro está perdendo graças a diferenças entre os clubes. No passado, isso era o nosso diferencial. E o Guilherme Jordão, eu entendi o que o Palestrino quis dizer. Com o fair play, o Cruzeiro não teria ganhado os últimos 4 títulos nacionais, onde eles gastaram mais do que arrecadava. Beleza, não teria ganhado, mas se ele não tivesse gastado mais do que arrecada, eles não teriam ficado 3 anos na segunda divisão. Ou é mentira minha? Teve um bônus e um ônus o Cruzeiro fazer a loucura de que fez em termos financeiros. Eu sei que o Cruzeiro passou até por ser roubado internamente por dirigentes que estavam lá, não foi só o dinheiro gasto desenfreadamente. Mas, de novo, o Cruzeiro poderia não ter sido 4 vezes... Eu acho um exagero isso aqui, tá? Porque, por exemplo, os títulos de 13 e 14 do Cruzeiro, que era lá aquele trabalho do Alexandre Matos, do Marcelo Oliveira, etc e tal, você teve um investimento alto, mas se você for pegar os principais jogadores, o Ricardo Goulart veio do Goiás, barato. O Everton Ribeiro veio do Curitiba, barato. Então, assim, você tinha ali... Não foi um elenco mega caro, não, foi um elenco montado de jeito inteligente. As Copas do Brasil, aquelas últimas ganhas com o Mano Menezes e que arrebentou o time financeiramente, sim. Aquele elenco, o Cruzeiro não tinha a menor condição de bancar e isso fez com que o Cruzeiro depois sucumbisse. E a gente já avisava, eu lembro que o papo já existia, Futeboteco nessa época, o nosso grupo existe desde 2000 e quê, Felipe? 2014. 2014? Eu lembro que a gente comentava, a gente falava assim, porra, olha o Cruzeiro, velho, olha os caras estão trazendo, o Cruzeiro vai quebrar, o Cruzeiro vai quebrar. A gente falava isso antes de acontecer. E aí, o que aconteceu? Quebrou. O Rodrigo Capello e a Gabriela Moreira fizeram aquela matéria lendária. Mas isso foi depois. 2019. Não, então, mas mostrando que o Cruzeiro ia quebrar. E o que aconteceu com os 2 jornalistas?
foram amplamente atacados nas redes sociais pela torcida do Cruzeiro. E É. tudo que eles falaram aconteceu. O Franco Pan fala aqui: fair play financeiro sem distribuição igualitária não é fair play. E o Flamengo não vai dividir a torta. Cara, eu acho que são coisas diferentes. Uma coisa é a liga e como ela vai ser. É na liga que se discute a divisão igualitária. Entendeu? E assim. Só que assim, tem uma diferença também, né, Felipe? É dentro das ligas europeias que se discute o fair play financeiro também. Não é a Federação da Espanha que discute o fair play financeiro de La Liga. Então. Só que aí a gente também. Só que aí a gente tá trocando os pés pelas mãos. A gente tá, né? Pensando no carro que a gente ainda não comprou. Entendeu? Então, assim, tô fazendo plano de trocar o banco da BMW que eu não tenho. Porra, vi esse banco Moca aqui, maravilhoso. Nossa, eu vou comprar. Aí chega 4 bancos na minha garagem e eu não tenho a BMW para colocar o banco. Eu acho que o primeiro era criar a liga. E depois se discutir regra de fair play financeiro dentro da liga, não com o CBF no meio. Eu acho que era o jeito certo de se fazer. Você discorda? Não, concordo, mas é o que eu falei. Pelo menos a gente tá partindo de algum lugar, né? No mundo ideal seria esse, com certeza. A gente ter a tão sonhada união dos clubes, a tão sonhada figura que lideraria a criação da liga. Mas a gente não tem nada disso, cara. A gente tem o flamenguista vai ficar bravo, mas a gente tem o BAP dizendo que nunca, jamais, em hipótese alguma, vai dividir o bolo com um outro time. O Flamengo não vai pagar a conta de outro time. Tipo, mano, esse é o pensamento. Nesse aspecto, eu acho que os clubes têm que ser firmes com relação à criação da liga e causar uma situação tão difícil pro Flamengo que torne o ambiente, tipo assim, ou eu aceito ou eu vou me fuder. Só que aí você precisa ter união de 39 contra 1. Vai acontecer? Ou ele vai... Porque naquele discurso, ele já... Claramente, ele já tenta convencer Palmeiras, Vasco, São Paulo e Corinthians que pra ir no caminho dele. Então ele sabe que sozinho, por maior que seja o Flamengo em termos de alcance, ele não vai conseguir, ele não vai jogar. Então assim, se ele consegue convencer a Leila, o presidente do Corinthians, seja lá quem for, o Pedrinho do Vasco e de repente o Casares, aí ele consegue. Então assim, é importante também que politicamente os outros 39 estejam juntos para colocar uma situação pro Flamengo, e aí, só você vai ficar de fora? Não vai. Então... Cara, mas o que me incomoda no assunto da liga é justamente isso que eu falei. A gente não tem uma figura, uma pessoa, um líder que encabece a discussão, que coloque em pauta a discussão, que faça reuniões. Quando surgiram Libra e LFU, a gente até teve esse movimento. Eu lembro da icônica reunião da Leila, do Casares lá, saindo, dando entrevista. Mas criou-se ali um pequeno fio de esperança que se perdeu 2 semanas depois, 3 semanas depois. Então, a gente tá partindo de um cenário errado, claro, da CBF tomar as frentes e implementar um fair play financeiro, mas o certo seria ter uma liga, claro, e o fair play ser implementado dentro da liga, e a divisão de direitos de transmissão dentro da liga, tudo passar pela liga. A liga ser como se fosse uma empresa, ter um CEO, algo que, porra, é utópico demais pensar nisso aqui no Brasil, é loucura a gente falar isso, cara, porque isso é tão normal na Europa. E só aqui que a gente ainda tá em 2025, é um papo que eu ouço desde quando eu era adolescente. E nada. E até hoje não aconteceu nada. PJ, estamos falando apenas dos títulos, mas pensa no Cuiabá sem fair play financeiro, lutando para se manter na Série A, perdeu um dos destaques do clube para um rival de rebaixamento, o Ranieri, caiu e não recebeu o dinheiro. Isso é culpa da CBF que criou essa CNRD, que é uma fraude. É uma fraude. Isso aí é feito para incentivar os clubes a não pagar os outros clubes aqui do país. Olha a situação do Joaquim. A gestão Rueda comprou o Joaquim em 2023 no Santos, zagueiro do Cuiabá, pagando 16 milhões de reais, parceladamente. O Santos parou de pagar o Cuiabá,
usou o Joaquim, valorizou o Joaquim. Em 2024, Marcelo Teixeira na presidência vendeu o Joaquim mais caro do que pagou para o Tigres do México, recebeu o dinheiro e até hoje não pagou o Cuiabá. E sabe por que não pagou? Porque a CBF permitiu, botou lá na CNRD, nas disputas, isso vai ser julgado daqui a um ano. Então, assim, se fosse uma negociação internacional, já tinha vindo o transfer ban há muito tempo. Olha a questão do Caixinha aí, ó, que foi muito mais recente e o Santos já recebeu a notificação que tem tantos dias para pagar, senão vai tomar transfer ban. Então, de novo, a culpa é que a CBF cria órgãos frouxos que é só para inglês ver. Então, se uma entidade cria uma CNRD dessa, que me garante que eles vão fazer clube perder ponto ou tomar um transfer ban imediato se não cumprir o fair play financeiro? Eu, de novo, gostaria de ver um fair play financeiro aplicado dentro de uma liga. Não em CBF. Porque eu não confio na CBF, cara. Simples assim. Ah, mas o Samir Chaldi... Irmão, a gente... Sei lá. Eu sei que não passa por ele, mas a gente viu o que tá acontecendo com o futebol brasileiro. O caso Bruno Henrique. O futebol brasileiro não tem credibilidade nenhuma. Você pode fazer o que você quiser. Você pode apostar. Você pode fazer... efeito suspensivo. Porra. Chama até atenção o presidente da CBF encabeçar... mudanças significativas e estruturais para o futebol brasileiro. Assim, é algo que a gente não está acostumado. Não tá. Os presidentes da CBF, ao longo de todos os anos, nunca olharam para a estruturação do futebol brasileiro. Nunca olharam. O foco sempre foi a vender amistoso para a seleção brasileira. É isso. Católico. Um dirigente do Confiança, ao perder a Copa do Nordeste, disse algo como: mas também olha esse time do Bahia, precisamos de fair play, ou seja, não sabe o que é e duvido que seja generalizado entre os dirigentes. Então. Só que assim, quando ele fala sobre o fair play no Bahia, ele tá dizendo o seguinte, cara. Peraí, o Bahia foi comprado e o Bahia pode ter um grupo City colocando 300 milhões de investimento por ano aqui, com uma receita do Bahia que é de 150 milhões. É isso que ele tá dizendo, cara. Então, o fato de não ter fair play financeiro aumenta a distância do Bahia para o Confiança, porque o Bahia é uma SAF. Ele sabe o que ele está falando, Católico. E ele não quer isso. Porque, de novo, muitos vão olhar o benefício que o Palmeiras e o Flamengo, que não são SAF, vão ter disso. E é verdade no curto prazo. Mas, SAF ou não, os clubes têm que se manter saudáveis financeiramente. Até porque mesmo os SAFs, se eles investem por ano muito mais do que aquilo que eles arrecadam, uma hora a fonte vai secar. Ou você acha que SAF gosta de ficar fazendo déficit todo ano? Não gosta também. SAF só existe para lucro. Então, de novo, assim, em curto prazo pode beneficiar Flamengo e Palmeiras, mas em longo prazo eu acho que vai proteger os clubes se as sanções forem exemplares. E essa é a parte que eu duvido, tá? Principalmente vindo do CBF. Mas é isso. Já pensou uma sanção decidindo um campeonato? Por exemplo, um clube SAF, sei lá, o Santos é comprado pelos donos do Chelsea, investem 1 bi, e aí os caras, você não podia fazer isso, tem que perder aqui 17 pontos, assim. E o Santos caindo do título pro 13º lugar. Sei lá, um exemplo bobo, assim. Não, sei lá, o Botafogo chega em primeiro e contrata um cara que não podia contratar e, sei lá, o Cruzeiro tá em segundo, assim. O Botafogo perde ponto, o Cruzeiro é campeão. Malandro! Um exemplo, tá? Hipotético. Que o Textor ia chorar nesse caso, meu Deus. Mas aí que tá, cara. Em janeiro. É por isso que La Liga é preventivo, para não ter mudança de resultado posterior. Então eles falam, olha, você não pode fazer essa contratação antes dos caras fazerem a merda. Porque se você fizer, a gente vai ter que te punir e aí eu vou ter que tirar seu ponto. Então, pra gente não ter uma mudança no resultado do campeonato, a gente aplica a lei antes. Se você aplicar a lei depois, vamos lembrar o que aconteceu com o Manchester City. O Manchester City teria caído no fair play financeiro, isso ficou.
Isso ficou da UEFA lá, isso ficou sendo analisado durante anos e nunca conseguiram provar. O City nunca ficou fora de Champions League, nunca perdeu título nem ponto por causa disso, e é na Europa, hein? Que é exemplo. Então assim, cara, de novo, acho muito pouco provável que essa lei venha e que aplique as sanções corretas, velho. Porque no fundo, velho, justiça é só pra todo mundo, no geral, até no âmbito que eu falo civil. Ela é aplicada de acordo com a força do seu advogado, mano. Você tem bom advogado, você já largou na frente. É isso aí. Que merda. É só olhar que o presidente do Fluminense é o cara que salvou eles na base do Código Penal. Não, que isso. Mas pô. O cara que salvou o Fluminense do rebaixamento como advogado se tornou presidente do clube. Isso é simbólico. Mas ele era sócio. Foda-se. Foda-se. Você acha que não teve peso ele ter feito o que ele fez enquanto advogado? Pra chegar como presidente? Mas ali a culpa não foi do Fluminense. Não é a culpa. Não tô falando que foi a culpa, mas o cara é um puta advogado. O cara foi esperto de interpretar bem a lei. Exatamente. E brigar pra que ela fosse aplicada. E você acha que isso não reverberou pra que no futuro ele fosse presidente do clube? Eu não sei, cara. Não acompanho. Não, porra, mas não precisa acompanhar. Isso aí é 2 mais 2 é 4, velho. Isso aí é tão claro e evidente como a água é transparente. Porra, pelo amor de Deus. O maior ídolo do Fluminense, então, é a OAB. Aí é você que tá falando. Tô brincando. Não fique bravo, Adonias. É apenas uma brincadeira. Aí é você que tá falando. Estou falando que o fato dele ter sido um advogado importante que conseguiu vencer casos importantes para o Fluminense fez ele ganhar prestígio internamente e futuramente se tornar presidente. Eu não tenho a menor dúvida disso. Breno Giroto, fair play tem que existir para evitar o que o Textor fez com o Botafogo. É isso, não só o que o Textor fez com o Botafogo, mas o que o Pedrinho fez com o Cruzeiro no primeiro ano, não nesse, mas no primeiro ano. O que o Grupo City fez no Bahia. O Bahia não tinha capacidade de investir tanto quanto investiu, pô. Em termos de receita, tá, que eu tô falando. Por que o Newcastle não tem o melhor time da Inglaterra, mesmo cujo dono sendo 10 vezes mais rico que o dono do Manchester City? Porque tem fair play financeiro. O cara não pode sair torrando grana lá, senão ele torrava. Tem regras pra ser cumprida. A regra da Premier League sempre foi essa? Ou não? Desde que... Eu não sei... Não, sempre não. Desde que se implementou o fair play financeiro. Eu me lembro que quando o Chelsea foi comprado... Não tinha ainda o fair play financeiro. Cara, de uma temporada pra outra, assim... Não tinha. Os caras viraram a seleção. Assim. Não tinha, né? Não tinha. Isso foi implementado ali nos anos de 2012, 13, 14, se eu não me engano, tá? Mas é uma coisa relativamente recente, que tem aí um pouco mais de 10 anos. Pode crer. Entendeu? Antigamente não tinha nada disso. Que é o certo, né? Foi até pra frear, cara, esses investimentos desses caras. É aquilo, né? Você quer ser milionário? Você pode. Mas o seu time vai ser milionário diante dos resultados que você tiver em campo e do seu faturamento. Exatamente. Resumidamente é isso. Do trabalho de marketing que você fizer. Sim, do quanto de premiação que você ganhar, né? E tudo mais. É isso.